Bom dia! Há 34 anos eu pastoreei a Igreja Batista em Boa Vista dos Matos. Eu me recordo com muita saudade de muitos fatos que aconteceram. Eu vou mencionar alguns. As longas e agradáveis conversas com o irmão James, a irmã Hilda, irmão Silas, a irmã Zilda, irmão Darcinha, a irmã Eva, irmão Jardir, a irmã Ana Rita, irmão Irã e Aparecida, entre tantos outros. Também me lembro que uma vez estávamos, o irmão Silas e eu, indo para Boa Vista dos Matos e o carro morreu dentro da água, quando estávamos atravessando o rio e não pegava de jeito nenhum. Eu desci, empurrei o carro e eu havia há pouco tempo tido pneumonia, mas graças a Deus nada aconteceu comigo. O irmão Silas é um excelente motorista e aquilo foi uma casualidade. Também me lembro de muitas vezes ir a Boa Vista dos Matos na traseira da moto do irmão Darcim para visitar os irmãos. E a primeira vez que fui, quando cheguei em casa, Ângela disse que eu estava todo loiro e meu corpo estava todo loiro devido a tanta poeira no corpo. Eu tive que tomar banho com sabão mesmo para tirar aquela poeira, mas foi muito bom, tenho muita saudade. Também de ter conseguido convencer o irmão Darcim para conhecer Brasília, Distrito Federal, e nós participamos juntos de uma das assembleias da Convenção Batista Brasileira, lá em Brasília. Certa vez também, eu estava no carro do irmão Irã, se não me falha a minha memória, era um Corcel branco, quando de repente ele falou, estávamos na estrada, ele disse: "Pastor, o senhor já comeu gambá?" Eu falei: "Não, nunca." "O senhor teria coragem de comer?" Eu falei: "Lógico que teria." Ele saiu do carro, entrou no carro meio escuro, eu só vi ele rodando o braço, fazendo assim, e de repente vem ele com um gambá na mão. Ele pegou pelo cabo do gambá, bateu na árvore e matou o gambá. Quando chegamos à sua residência, a irmã Aparecida, isso já era tarde, prontamente fez uma farofa deliciosa. E foi a primeira e única vez que comi gambá, mas tenho vontade de comer de novo. Também me lembro que certa vez nós fomos dirigir um culto num morro, e esse morro tinha muitas pedras, parecendo aquelas pedras de areia quando são lavadas, e alguém disse assim: "Vamos talhar por ali, criar um atalho", e aquele morro estava difícil. Meus meninos, os jovens que estavam juntos, subiram rapidamente, mas Ângela e eu, os mais antigos um pouquinho, a gente dava 2 passos para frente, 3 para trás. Foi muito difícil, mas foi muito agradável. Também me lembro da irmã Anjinha, carregando nos braços seu filho e nunca andando uma distância longa e nunca deixando de participar da escola bíblica dominical. Também me lembro que lá na propriedade do irmão Ataíde, certa vez eu pesquei uns lambaris, e chegando em casa, a Anice limpou, colocou em cima do fogão. Nós passamos o dia lá e no dia seguinte, aquele lambari estava sequinho, ela fritou. Eu nunca comi depois daquilo um lambari tão gostoso. Também me lembro dos familiares da irmã Nilva, que me recebiam com muita alegria. Me recebiam muito bem, saudade. A irmã Maria de Ficia, uma vez comentei com ela, porque vi lá um pilão e eu não conhecia, perguntei o que era, e eu comentei que minha sogra tinha muita vontade de comer arroz de pilão. E certo dia minha sogra viajou de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, para Boa Vista para nos visitar. Nós fomos à casa da irmã Maria de Ficia e ela fez um arroz de pilão com um franguinho caipira, e minha sogra comeu, Dona Guinar comeu com muita satisfação. Também me lembro que uma vez estávamos lá na fazenda do irmão James, os adolescentes, jovens, meus filhos ainda pequenos, e, se não me falha a memória, era a abelha jataí, voando e entranhou no cabelo deles, no cabelo da Camila, e a gente correndo, mas foi muito gostoso, eles não se esquecem disso. Também de uma casa em Bocaiúva, onde morei, que era muito sapo. De manhã, quando acordávamos, o quintal estava cheio de sapo, e sapos muito grandes. Eu só não vou dizer o tamanho para não exagerar e mentir, mas esses sapos, minha esposa e eu varríamos com vassoura no quintal. Certa vez também, fomos distribuir a ceia do Senhor lá na propriedade, lá no templo, em Boa Vista dos Matos, e a hora que eu coloquei o vinho, e lá era vinho mesmo, vinho, coloquei na boca, ele estava assim, parecendo vinagre. E todo mundo fez uma carinha, mas todo mundo reverentemente participou. E depois fui lá atrás para ver, na salinha que ficava atrás, o vinho tinha virado vinagre, lá é muito quente, e isso aconteceu.
Também da aquisição da casa pastoral da Igreja Batista em Boa Vista dos Matos, a troca de uma parte do terreno por uma casa lá em Bocaiúva, a organização da Igreja Batista Filadélfia, que Deus me usou para organizá-la e hoje está firme lá em Bocaiúva. Há muitas histórias que eu poderia compartilhar e que me trazem lembranças e muitas alegrias ao meu coração, mas há duas que vou compartilhar agora. Certa vez, eu estava no centro de Bocaiúva, eu tinha ido com uma variante, que era o veículo que eu tinha na época. Eu fui ao centro, fiz algumas coisas, algumas compras, e quando cheguei em casa, que eu coloquei a mão no bolso, eu tinha perdido minha carteira, com documentos, carteira de motorista, CNH e tantas outras coisas, e algum dinheiro que tinha lá dentro. Não demorou muito e alguém bateu à porta e era um rapaz que eu não conhecia, dizendo que havia achado a carteira. O que tinha acontecido é que quando eu fui fechar a porta do carro, eu tirei a carteira, deixei em cima, no teto do carro, e ela caiu. E aquele rapaz, gentilmente, foi entregar a carteira. Eu queria até dar uma gratificação para ele, ele não aceitou de jeito nenhum. O segundo fato é que quando Deus me chamou para pastorear no norte de Minas, eu não questionei, mas humanamente falando, Deus havia se equivocado. Eu sofria de uma rinite alérgica crônica, ao ponto de que não importava qual estação era, não importava se estava fazendo calor ou frio, chovendo ou com sol, se eu abaixasse a cabeça, meu nariz começava a pingar e pingava sem parar. Em casa, eu usava uma fralda de pano, várias fraldas durante o dia, para enxugar o nariz. Eu andava com 4 lenços nos bolsos, 2 nos bolsos da frente, 2 nos bolsos de trás, e o meu nariz só andava ferido. E o norte de Minas é uma região muito árida, muito seca, e eu pensei, Deus sabe de tudo. E como eu disse num dos vídeos anteriores, eu ia para a roça, e lá havia muita poeira, eu voltava com o nariz todo cheio de pó, cabelo, a roupa, e graças a Deus, desde que mudei para o norte de Minas, em 1985, eu nunca mais tive rinite, e lá se vão 35 anos, então eu posso garantir que estou curado da minha rinite que tanto me incomodava. Aí dá um fato assim que me marcou muito, e vocês percebem pelo vídeo que eu estou muito emocionado. Foi certo dia eu pregando e eu fiz o apelo, e Nilva, que não escutava nem falava, levantou sua mão. Olhei ao seu redor, ninguém havia levantado e ela já estava acostumada nos cultos. De repente eu pedi que viesse à frente quem tinha decidido entregar sua vida para Jesus. E a Nilva se levantou e foi à frente. E eu a batizei. E no dia do batismo, quando eu lhe perguntei, Nilva, tu crês que em Jesus como teu único Salvador? E ela grunhiu alguma coisa e eu a batizei. Em Mateus 16:18, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra as igrejas de Jesus. Isso tem se cumprido na vida da Igreja Batista em Boa Vista dos Matos. Centenária, 100 anos, pregando o Evangelho, certamente muitas dificuldades, e 2 delas muito grandes. Não havia energia elétrica, não havia água para poder beber. Os membros levavam água de casa, os cultos à noite eram feitos nas residências, e muitas vezes eu pegava o lampião e colocava uns 2 metros na minha lateral, porque a quantidade de insetos era muito grande, e eu pregava aquilo, eu colocava o lampião para atrair os insetos, e eu pregava afastado um pouco do lugar onde estava o lampião. E eu concluo, fazendo minhas as palavras do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão
no Senhor. Deus os abençoe.